Olá, eu sou Sandro Wagner, esse é o seu canal Mais Notícias, a segunda edição, hoje 20 de agosto de 2019. O programa está super agradável, está repleto de muitas notícias boas para deixar você cada vez mais bem informado. Aqui, diretamente de Pedreiras para o mundo, através do nosso YouTube. Já peço para você, que já está acessando o nosso canal, dá esse like, né? Dá o seu likezinho aí, vai lá no sininho de notificação, adiciona o sininho para quando o programa entrar no ar ou qualquer coisa do nosso canal, já está lá chamando a sua atenção. E faça também a sua inscrição. No programa de hoje vamos ter aqui a participação da juíza titular da terceira vara da comarca de Pedreiras, doutora Larissa Tupinambá. Ela vai falar sobre a quarta edição da ação Mulher é para Ser Respeitada, né? Uma entrevista sensacional. Não foi uma entrevista, foi praticamente um resumo da ação que aconteceu agora no bairro Goiabal. Já foram 4 ações: Pedreiras, Trizidela, Lima Campos, aí voltou para a sede de novo aqui na cidade de Pedreiras. Vamos conversar também com o nosso juiz da primeira vara da comarca de Pedreiras, doutor Marco Adriano. Ele vai falar sobre um projeto que foi aprovado agora em nível nacional, em relação ao abuso de autoridades. Mas já estamos sabendo que mesmo depois de ter sido aprovado esse projeto, o presidente parece que vai revogar alguns itens, né, alguma coisa lá do projeto. Então, ele vai falar sobre isso também daqui a pouco. Samuel Barreto, nosso grande professor, poeta, está de volta com a sua literatura. Olha, vem coisa boa por aí. Já vou anunciar que no próximo programa, vamos antecipar aqui a Samuel, vamos falar nada mais nada menos do que Dr. Lobato. Aí você vai ficar aí na expectativa de quem foi Dr. Lobato, tá certo? Bom, teremos também a participação do nosso reitor do Santuário de São Benedito, Padre José Geraldo. Isso, ele vai falar sobre a política local. Aí eu faço a pergunta: você acredita que Padre Geraldo vai ser pré-candidato ou candidato nas próximas eleições em Pedreiras? Ele vai responder. Direto de Brasília, nosso jornalista mais recém-formado lá na Universidade do Piauí, nosso querido Kim. Você esteve lá acompanhando a Marcha das Margaridas. Rapaz, fez uma matéria daquelas, né, Kim? É à toa que o cara se formou agora em jornalismo. Um abraço, Kim. Obrigado por essa parceria. E teremos também a participação do advogado Dr. Alexandre Assayante. No programa passado, nós conversamos com o advogado Dr. Walter B., ele que apoiou o atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, enquanto ao outro lado, o Dr. Alexandre, né, apoiou um outro candidato. Ele vai fazer a sua avaliação. Essa é a opinião que nós temos aqui dentro do nosso Mais Notícias. Então, todo mundo já está aí com seu joinha. Vamos começar o programa logo chamando as matérias. Isso, doutora Larissa Tupinambá, bem-vinda ao nosso Mais Notícias. Vamos falar da quarta ação Mulher é para Ser Respeitada. Olá, telespectadores do Mais Notícias. É um prazer estar participando do canal. É um avanço na carreira de Sandro Wagner. Eu já tive a oportunidade de assistir as matérias que foram publicadas, coisa de qualidade. E a gente está aqui para falar um pouquinho da quarta edição da ação Mulher para Ser Respeitada. Mais uma vez foi um sucesso, falo isso não por vaidade, mas como forma de reconhecimento de todas as pessoas que contribuíram e colaboraram para que a ação acontecesse e tivesse resultados tão positivos. Nós tivemos uma gama de serviços médicos, odontológicos, cidadania, atendimento jurídico, expedição de documentos, cursos e oficinas de profissionalização, noite cultural, de lazer, atividades esportivas, que foi uma novidade esse ano. E os atendimentos foram tão numerosos, qualificados e diversificados que só a gente lendo o registro, porque não tem como decorar tanto dado. Nós tivemos 697 consultas médicas, 125 ultrassom, 20 endoscopias, 233 procedimentos odontológicos, também com entrega de kits de higiene bucal, teste rápido de HIV, sífilis e hepatite foram 432, coleta de exames laboratoriais 57, 98 preventivos, 30 imunização, entrega de medicamentos da farmácia básica foram 131, verificação de pressão e glicemia 697, avaliação com educador físico 30, com nutricionista 273, com psicólogo 46, com fisioterapeuta 37, com assistente social 110,
fonoaudiólogo 25, tivemos atendimento do CAPS, tivemos as oficinas de tiara, laço, salgado, pizza, tapeçaria e reciclagem, cada qual com 50 participantes, 146 expedição de RG e CPF segunda via, isento de ônus e de custas, porque nós conseguimos essa liberação com o Instituto de Identificação, e mais de 100 atendimentos jurídicos. Como se pode perceber, a ação foi um sucesso, graças à comunidade Pedreiras, Trizidela e Lima Campos. O envolvimento foi real, as pessoas de bem disseram não e reafirmaram o seu compromisso em dar um basta à violência de gênero, à violência doméstica e familiar contra a mulher. O compromisso de diminuir os números que não nos são favoráveis, mas que tendem a diminuir exatamente pelo comprometimento das pessoas que querem um cenário diferente. Nós fizemos a parceria com o Poder Público, com a Administração e Prefeitura de Pedreiras, Trizidela e Lima Campos, com todas as secretarias municipais, em especial a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Assistência Social, que estiveram o tempo todo no evento, cuidaram conosco da decoração, do funcionamento, da triagem, de tudo. E o empresariado, que sempre contribuiu e colaborou e agora não fez diferente. Foi o que nos permitiu conseguir os materiais das oficinas de profissionalização, os materiais de divulgação, as camisas, os bonés, para que a cidade vestisse a cor da campanha. A gente contou com a colaboração do Matheus, com a colaboração da Eneva, com a colaboração de todos os comércios, porque nós batemos em todas as portas e fomos muito bem recebidos. A campanha tende a permanecer. Enquanto eu estiver aqui, na verdade, eu acho que ela já virou parte do calendário da comarca sede dos municípios Termos, e a cada ano a gente pretende melhorar, agregar mais parceiros e mais serviços, porque o que a gente quer é que Pedreiras, Trizidela e Lima Campos não sejam conhecidas como cidades onde a violência contra a mulher é incisiva e tem força, mas sim onde o combate e o enfrentamento acontece de forma efetiva. A participação da juíza titular da terceira vara da comarca de Pedreiras, doutora Larissa Tupinambá. Realmente é uma ação, hein? Para ninguém botar defeito. Claro, com as parcerias aí de muita gente, principalmente do poder executivo e legislativo. Tivemos a participação do prefeito Trizidela do Vale, Fred Maia, de Lima Campos, Jailson Fausto, e também do prefeito de Pedreiras, Antônio França. A próxima, com certeza, melhor, porque é assim que ela trabalha. Vamos falar agora de política local. Você acredita que o padre José Geraldo, nosso reitor do Santuário de São Benedito, vai ser pré-candidato nas eleições municipais? Acredita? Ou será se ele vai apoiar alguém? Ele mesmo responde. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso padre José Geraldo, que é o reitor do Santuário de São Benedito. No programa de estreia, ele fez aquela excelente participação, graças a Deus, muito bem aceita aqui no nosso Mais Notícias. E você lembra que no finalzinho do nosso programa, o padre José Geraldo disse, fique atento, né? Vou falar de homens e mulheres sobre a política. Por quê, padre? Bem-vindo mais uma vez ao Mais Notícias. Nós aqui agradecemos a você que está nos acompanhando neste canal. A nossa maior alegria é poder participar deste veículo de comunicação que será acessado por você para que você possa fazer uma reflexão por meio do conteúdo neste canal exposto. Essa instigação é da própria comunidade que me pede uma resposta. Todos sabem que o Padre Zé Geraldo, há 6 anos da paróquia de São Benedito, desenvolve um trabalho de assistência, promoção humana e organização comunitária. Negar isso não se pode negar de maneira alguma, porque é visível, sem máscara, sem subterfúgio. Eu faço por causa da linha da doutrina social da Igreja. A Igreja requer de nós, além disso, a prática educativa do Evangelho. E a prática educativa do Evangelho é justamente a gente assistir aqueles que precisam. São os excluídos, que Deus quer que nós possamos incluí-los na caminhada do Evangelho. Então eu, primeiro, estou usando este canal. Para mim é um momento de alegria, porque eu tenho um contato com o povo. E eu acho que se diz José Geraldo, para mim é sinônimo de povo. E ventilaram, Sandro, muito tempo que ele faz isso porque quer ser político. Devido a essas ações que o senhor vem realizando. Ele faz isso porque ele está interessado em ser prefeito.
E isso foi me criando muita tristeza e angústia, porque as pessoas parece que só fazem alguma coisa por interesse. Sim. Né? E eu diria, se realmente é por interesse, o meu interesse é justamente mostrar aquilo que a Igreja Católica no passado se perdeu. Como a Igreja Católica sempre foi realmente promotora de grandes asilos, de hospitais, de ajudar os jovens de faculdade, de tudo, mas chegou um tempo que a Igreja se perdeu da caridade, da fraternidade. Eu fiz um bom curso de teologia, mas acima de tudo fiz uma revisão na minha vida, que quando a gente se entrega a Deus, tem que se entregar ao povo. Então, as pessoas veem muito as ações sociais que o padre desenvolve como se fosse um interesse político. E como eu peço muito a muitos políticos, a todos, indistintamente, para ajudar os outros, as pessoas acham que o padre geral está ligado a A, ligado a B, ligado a C. Como é que está o seu posicionamento? O meu posicionamento é sempre este. Eu sou padre. Eu sou padre e nada mais. Eu sou padre e, como diz a história, eu não estou padre. É diferente do político. O político está político. Não, eu sou padre. Eu posso afirmar isso. Eu sou padre e nada mais. Nada mais. O resto são especulações e você sabe que uma cidade ainda pequena como Pedreiras, as pessoas tudo tem que tirar um fato, uma história, e eu gostaria muito de deixar bem claro, eu sou padre. Depois, eu não quero criar uma rede de inimigos. Eu vim para somar, para fazer amizade. A política de Pedreiras enquanto você concorda, enquanto você balança a cabeça, isso indistintamente você tem amigos. Quando você começa a subverter ou até a questionar, você cria inimigos. E eu não sou um padre para criar inimigos. Eu jamais faria uma rede de inimigos, pelo contrário. A minha luta na política de Pedreiras é para poder se humanizar, para poder harmonizar, mesmo as pessoas achando que na arte dos contrários nós não podemos fazer isso. Mas eu penso nisso, eu sonho e tenho esperança. Como é o seu estreitamento com a gestão municipal? A minha gestão é de amizade e de respeito. De grande amizade e respeito. Eu digo muito que eu não sou amigo do prefeito, eu sou amigo do Antônio França. Porque o prefeito, ele se blinda diante da realidade dos acontecimentos, até por causa da estrutura que está nele. O amigo não. O amigo não precisa blindar com outro amigo. Então, eu prefiro, como amigo do Antônio, dizer a ele mesmo as coisas que eu penso. O que as pessoas criam é apenas para poder criar meios e buscar captar sua benevolência. Eu não faço isso. Agora nós sabemos, padre José Geraldo, que é difícil, né? Ano que vem é eleição municipal, prefeito, vereadores. E com certeza alguém vai lhe procurar para pedir apoio, ou já procurou? Todos, graças a Deus. E fico muito feliz, porque todos são pedreirenses. Nós temos que apoiar a todos. A sua conduta, todos são homens de bem. Todos são homens e também tem mulheres candidatas e também nós temos as mulheres de bem. Eu acho que um filho de Pedreiras que sonha administrá-la é dever dele, isso é constitucional. Agora, eu não posso me isentar do processo político de Pedreiras. Por quê? Política é toda atividade humana. E aí, qual é o meu compromisso? No próximo ano, em todos os comícios, como diz a história, comício não, em todas as convenções eu estarei presente para pedir a bênção de Deus. Eu não vou para um preferido, eu vou para todos. E em pedir a bênção de Deus, junto com pastores, junto com espíritas, porque a nossa função é pedir o bem para Pedreiras. Me perguntaram por que eu não queria ser candidato de Pedreiras. Se eu não amava Pedreiras, eu a amo. E porque eu a amo, eu não quero dividi-la. Porque eu sou contra aluguéis. Eu sou contra aluguéis. Eu acho que a prefeitura precisa adquirir seus imóveis. Eu sou contra aluguel de carro. Então eu iria fazer raiva a muita gente e machucar muita gente que vive numa cultura de paternalismo. Eu sou contra, por exemplo, a gente não ter uma rede de saúde do município que possa competir com Teresina. Nós temos aqui um celeiro de médicos e bons, médicos que nos orgulham, todos, indistintamente, e sem
bajulação, saibam disso. Pedreira se orgulha dos médicos e dos enfermeiros que tem. Então, para mim, nós deveríamos ter, eu daria o nome de Vila da Saúde, só coisas que nós não pudéssemos mais estar mendigando em Teresina, naquela máfia perigosa que nós vemos lá, descemos do carro, as pessoas já vêm sabendo, dizendo que carro, quem é o médico fulano, tal e tal, ganhando comissões. Não, Pedreiras tem condição porque tem médicos à altura. Eu lhe digo, todos os médicos à altura. Isso aí, Pedreiras, só Pedreiras, eu diria que só Pedreiras tem. Depois, eu penso em educação diferente. Então, eu tenho que estimular a família para a criança aprender. Eu tenho que trabalhar a família para o processo de educação. Então, eu tenho que dar incentivo à família, eu tenho que fomentar a família, eu tenho que trazer o jovem para perto da administração, para saber. E depois, eu fiz uma loucura aqui na igreja. Eu trouxe uma auditora contra mim. Uma auditora para dizer onde é que eu estava errando. Para poder depois eu ter coragem de olhar para um e para outro na rua e dizer, o padre não fica com 10 centavos da paróquia. Então, primeira coisa, eu vivenciaria uma administração que eu parece história dizer isso, mas vocês sabem que eu faria isso? É trazer o Ministério Público para dentro, para ver a realidade, que isso é importante. O Ministério Público é uma parte importante da vida da gente. Trazer os magistrados que têm um trabalho social lindo de justiça e depois envolver o povo. Depois eu digo com toda seriedade, uma prefeitura que se descentralize. Porque nós teríamos que ter, acima de tudo, os prefeitos de rua. É na rua que o povo sabe onde está, fulano está doente, ciclano está doente. Eu criei os coordenadores de rua. É lá que se sabe quem está doente, quem está precisando de um remédio, de uma fralda, quem está precisando de um exame, quem está precisando a calçada que está lá cheia de ratos saindo dos esgotos. É lá que o esgoto está a céu aberto. Então nós teríamos que ter. Então eu não faço isso porque eu contraria visões ainda de uma cultura política que o prefeito ele se elege e ele já tem que dividir com os seus a responsabilidade da administração. Então, nisso, eu sou muito egoísta. Se é para dividir, nós temos que dividir com o povo. Então, eu diminuiria todas as secretarias e eu colocaria os prefeitos de rua. Porque é lá que nós vamos ver a situação, a problemática está lá na rua. Quem disser, e o problema de agressividade, ninguém tem nada a ver. Temos, porque nós temos que ter um histórico. Então, eu digo a vocês, eu não quero de maneira alguma, estou dizendo aqui para o povo de Pedreiras, não é sensacionalismo, até porque eu não gosto disso, amo ser padre, celebrar a missa não tenho olha, eu não me canso, 24 horas. A gente percebe. Eu não me canso. Você vê que eu estou cansado das figuras que desfigura o rumo de Pedreiras. Que muitas vezes olha para o padre como um adversário, olha para o padre porque o padre... Eu tenho que falar com todo mundo. Eu tenho que falar com todo mundo. Eu tenho que pedir a todo mundo. Eu estou correndo agora para essa pintura. Você não sabe o que é receber um não na cara, levar nome de pidão. Esse padre só sabe pedir, mas não sabe dizer. Esse padre sabe evangelizar, esse padre sabe ser humano, esse padre sabe sair de 4 horas da madrugada com doente para Peritoró, para Presidente Dutra. Ninguém sabe dizer assim, esse padre sabe pedir para ajudar uma família que está precisando, uma criança que está sem um enxoval para o seu nascimento, uma família que está desestruturando, saindo 3 horas da madrugada, correndo isso. Ninguém sabe dizer isso. Mas sabe dizer, esse padre só sabe pedir. Não, eu não só sei pedir. Agora, eu sei pedir para, em seu nome, ajudar outras pessoas, porque eu não sei atirar com pólvora alheia. Todas as pessoas que me dão, me ajudam porque sabem que eu vou ajudar as outras pessoas. Né? E com certeza, se você for agora na nossa dispensa, a gente está 0 hoje. Por quê? Porque nossa feira que fizemos agora para a semana, nós já doamos toda. Por quê? Porque o povo está carente, o povo precisa. E essa precisão, se a gente diz o não, eu não me preocupo com o que o outro vai dizer, porque eu não estou atrás de voto. A minha preocupação é com Jesus que disse, dai-lhe vós mesmo de comer. Depois, eu não tenho nada contra a administração municipal.
eu tenho um pleito de muito respeito e gratidão ao prefeito Antônio França, sem bajulação, pelo seguinte momento. Quando eu estava com meu pai, vindo da Paraíba com câncer, ele foi um dos primeiros que disse: padre, pode ficar na nossa casa. Então ficou meu pai, meu irmão, eu tenho uma gratidão a ele de coração. Depois, sou muito grato ao Dr. Valber, que foi quem identificou a doença do meu pai. Não me deixou na mão um segundo. Sou extremamente grato ao Fred Maia. Quando meu pai faleceu, Fred Maia chegou lá e disse assim: você não está só. E agiu tudo, que a gente não tem nada, nós somos de família pobre. Se você vasculhar a minha vida lá em Itaperuá, a gente é pobre, a gente é agricultor. A gente vive, a gente sobrevive, meus irmãos sobrevivem. Depois eu não tenho outro interesse. Até minha família pensava que eu ia ser padre para poder ajudar. O dinheiro que eu mando para minha mãe são R$300 para os remédios. Então, eu não tenho para que isso não. Até a outra coisa, eu não posso ser contra o Dr. Alain. O Dr. Alain é um homem de coração grande, imenso. Este homem é meu amigo. Ele é meu amigo. Uma hora é filho, outra hora é meu amigo. Não gosto quando as pessoas machucam e às vezes usando uma dificuldade humana dele contra a própria ele. Isso aí é alto lá. Isso eu não gosto, porque nós não podemos fazer política pequena. Política rasa, do subterfúgio, da maquinação, das charges, das montagens. Acabar com isso. Então, eu não posso ser contra o Alain, porque eu sou muito grato. Quando eu estou com... Ele diz que eu sou o paciente mais difícil da vida dele. Porque ele, quando eu estou com crise de ácido úrico, é Alain que prescreve para mim. Quando eu estou no meio da rua com doentes, eu ligo para o Alain me atende. Eu não vou estar com nada. O Assayante é uma pessoa da nossa igreja. Ele tem uma visão cultural no campo do candomblé, uma visão cultural. Mas a sua experiência de fé na igreja católica, Lourinha, eu trabalhei com Lourinha quando cheguei aqui, visitando os doentes. Eu criei os Solidários da Missão para tratar de câncer, que é um grupo que vive aí no anonimato, ninguém sabe disso. E a gente trabalha 24 horas com Evandro, com a Josete, com um grupo de Solidários da Missão, que esses homens e mulheres fazem um trabalho extraordinário. Depois, eu não posso ser contra a Sayante, que é um rapaz que canta na igreja, que tem uma amizade, e respeito sua família, que para mim é uma riqueza muito cultural e humana para mim no campo de família. Eu não posso ser contra o doutor Humberto. Gente, a Lindalva comigo, independentemente de política, a Lindalva me ajuda nos bingos da solidariedade. Então, agora com Gracidete Moda, no dia 25 nós estamos fazendo aqui um bingo, aquele bingo de graça que eu faço com prêmios bons, que as pessoas deveriam era botar para vender, porque a igreja precisa de dinheiro, aí depois fica pedindo aí, não, o povo precisa do que é bom. A gente tem que dar o que é de melhor ao povo. Então, doutor Humberto, quando é para questão de pré-natal, questão... Falar de Lenoils, que quando eu cheguei aqui, nós implantamos o curso de redação oficial para 600 pessoas, o curso de Relações Humanas para 600 jovens. Eu fiz isso com o Ministério Público, com o doutor Cristóvão, que na época eu estava aqui e que me apoiou, que eu estava chegando aqui. Não é? Teríamos tantas pessoas que são candidatos que eu poderia mencionar. Quem é mais candidato? Eu não sei mais quem é candidato mais. São muitos que às vezes a gente esquece, né? Esquece. Mas, por exemplo, se você analisar, pegar o Rogério do PT... É um grande irmão que eu tenho na Legião de Maria. Clebinho Branco. Clebinho Branco seria um absurdo. Eu ia disputar com Clebinho Branco, um homem que, meu Deus do céu, a Rádio Cidade, eu digo que é um pedaço meu e um pedaço dele. Desde o Padre Jacinto, que usava, desde o seu Kleber. Sim. Entendeu? Então eu não posso criar ânimos, não posso criar perspectiva. Eu até confesso a vocês que eu errei no dia que eu disse que eu ia me filiar, porque eu queria chamar a atenção do governador para nos ajudar no centro comunitário. Veio essa ajuda? Eu estou esperando ainda no patamar. Entendeu? Então eu prefiro ser, no lugar de ser um José, ser um Severino. Para aquilo que eu puder ajudar, ajudar. Eu só não quero que as pessoas depois digam, fulano tá, Zé Geraldo está com A, com B e com C. Eu vou estar em todas as convenções.
todos os políticos que vierem em nossa casa serão bem-vindos. E até coloco, eu esqueci de falar de Raimundo Louro. Sim, sim. Né? Uma pessoa que há 6 anos, o Raimundo Louro, quando eu falo Raimundo, eu estou envolvendo os seus filhos. Eu falo em Raimundo, mas eu estou direcionando também a seus filhos. Eu criei o Beneditano, que é o maior bloco que eleva Pedreiras culturalmente no campo religioso. Já é uma tradição no Carnaval de Pedreiras. É uma tradição, inclusive, o Josival o tornou, como é que diz, imaterial, né? Um patrimônio imaterial. Eu não posso ser contra Raimundo Louro, que, por exemplo, os pobres chegam para mim e dizem, padre, eu vou ter meu abadá. Quer dizer, eu vou ter minha dignidade, porque quem pode compra um abadá. Sim, sim. E então, 6 anos, esse homem me dá. Então, eu não vou competir com ninguém. Eu vou somar com todos, para vocês verem que a minha amizade é verdadeira e sólida com todos. Eu não posso, de maneira alguma, ferir ninguém, machucar ninguém, bater palmas para alguém, porque o Padre Zé Geraldo deve muito. E eu digo, não é um dever-favor. Eu devo respeito, eu devo gratidão, eu devo, acima de tudo, reconhecimento pelo que fizeram por mim e pelos que apostam fazer, por meio de mim, ajuda aos pobres. Eu estava me lembrando agora, Silvane Souza. Sim, sim. Né? Jacinto e Valdete. Eu estava lembrando agora, essas pessoas que estão comigo, que são pessoas de apoio, que quando acontece um problema que estou doente, corre em cima, padre, o que está acontecendo e tudo. Eu não posso me indispor com pessoas desse jeito. Eu estava me lembrando da enchente. Né? Quem me dava caminhonete para levar o sopão, quem me dava caminhonete para levar as roupas que eu ganhava, quem me dava os carros para levar as cestas básicas, que me transportava. Eu não posso. E como também não posso de maneira alguma ser leviano e dizer, com toda seriedade, nós temos uma visão errônea da política de Pedreiras. Os nossos políticos são maravilhosos. É uma pena que, às vezes, não entenderam que é na soma que a gente tira o denominador comum. Dividir, para mim, isso não importa. Até me jogaram uma indireta que se eu não queria ser uma pessoa, o senhor está querendo ser ungido, candidato, sozinho, com o apoio de todo mundo. Eu disse não. Mas eu queria que todo mundo ungisse Pedreiras como candidata. Sim. Porque, enquanto o jogo de interesses ia acontecer, meus irmãos, nós não vamos sair. Não adianta, eu sei que é preciso. Eu vou dizer que o Antônio não trabalha? Eu vou dizer que os políticos não trabalham? Não seria mediocridade minha. Não sei, graças a Deus, eu aprendi a ler, decodificando as letras, mas também humano. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, agora nós estamos num mundo de divisão. Isso machuca até na igreja. Pessoas que nem se falam por besteira de política, de partido. Pessoas que muitas vezes envolvem o padre de conversa. Às vezes para poder ganhar uma atenção de um político. Faça isso não. Porque eu gosto de dizer logo da presença. E depois, sou um padre muito pecador. Por que sou pecador? E digo bem claramente nisso. Porque eu fico indignado com coisas tão simples que nós podíamos fazer junto. Não posso pedir o padre não, porque eu vou levar a bola do padre. Faz isso não. Eu não posso ajudar o padre não, porque se eu ajudar o padre por aqui, ele vai crescer. Crescer em quê? Vamos crescer juntos. Gente, o pó nos iguala. O chão nos iguala. Não sou candidato. Não serei candidato. Quem quiser apostar 1 milhão, aposto para poder me dar esse milhão. Tem um percentual. Para eu ajudar os pobres. Não, eu quero 1 milhão todo. Porque meu sonho era fazer um centro de atividades múltiplas para a gente atender aos pobres. Aqui, os padres que vêm me ajudar percebe que a casa paroquial eles não têm intimidade, não têm privacidade. Porque é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E aí eu lhe digo com toda seriedade. Então eu fico feliz e quero honrar todas as mulheres. Queria deixar claro uma coisa que já falei na política. Eu queria também direcionar a todos os candidatos a conselho tutelar. Sim. Né? Que estude o estatuto. Mas não só leia. Estude. Peça ajuda. Justamente, conte muito com a ajuda, tanto do padre velho aqui que está aqui, não sei ler, mas se arranhar bem, a doutora Larissa Tupinambá, que é uma mulher extraordinária no campo dos direitos da criança, o doutor Marco Adriano, que além de ser um grande juiz,
tem uma preocupação com a realidade local para transformar a realidade local numa realidade justa. Não é? E o Ministério Público, nós temos defensoria, nós temos advogados, nós somos um celeiro de advogados. Com certeza. E os melhores advogados, eu digo que estão em Pedreiras. E eu peço ao grande advogado que nos proteja, nos ilumine e tire do coração e da cabeça do povo que o padre é candidato. Eu sou candidato a só duas coisas: a cuidar do povo quando precisa de mim, e a cuidar da minha salvação porque eu preciso de Deus. E eu não é porque eu sou padre que eu tenho a chave do céu. Pelo contrário, talvez eu nem a tenha, pelas preocupações, pelas raivas, pelas zangas, pelas dores, alguém que nos machuca, alguém que nos fala mal da gente, alguém que nos critica de forma, não uma crítica, não existe crítica construtiva, nos critica para furar, para perfurar, para machucar, para levar a chorar, porque a crítica é coisa boa. E quem quiser me criticar, manda uma cartinha para o padre criticando, porque eu ainda tenho idade de receber crítica. Um abraço e um beijo no coração. Muito obrigado pela sua participação aqui no Mais Notícias. Feliz. E dizer que eu que estou feliz em ter o senhor aqui como nosso parceiro do nosso programa Mais Notícias, que a primeira edição foi um sucesso e essa segunda com certeza será muito mais. Então, como diz que exagerado é sempre mais, então eu sou Mais Notícias. Não mal notícia, mas mais notícias para você. Porque mexeu com o pobre, doa o que doer, mexeu comigo. Ainda bem que a gente se tem. Realmente, o nosso reitor do Santuário São Benedito é uma figura, né? Ele não deixa ninguém pegar no pé dele, sabe sair da tangente tranquilo. Olha, foi aprovado agora, tanto na Câmara como no Senado, já foi até para a sanção presidencial, um novo projeto aí em relação à questão do abuso de autoridades. Vários órgãos se manifestaram contra essa medida ou contra esse projeto que foi aprovado. Inclusive agora mesmo o Ministério Público também lançou uma nota, pública. Enquanto isso, a Associação dos Magistrados do Maranhão lançou uma nota de repúdio. E é sobre esse assunto que nós vamos ouvir o juiz titular da primeira vara da comarca de Pedreiras, doutor Marco Adriano. Bem-vindo, doutor, ao nosso Mais Notícias. Sandro Wagner, um prazer sempre recebê-lo aqui no nosso gabinete e conversar sobre temas jurídicos, temas que impactam a sociedade, né? Então, o tema mais recente que está em discussão no cenário nacional é a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, a qual foi aprovada na Câmara de Deputados na última quarta-feira, né? Em regime de urgência, ao meu ver, de uma forma precipitada e que vai culminar numa série de restrições ao pleno exercício da jurisdição, né, por parte dos magistrados e também por parte do Ministério Público quanto às suas investigações que estão sendo conduzidas aí em todo o Brasil, né? Então, a preocupação maior da magistratura brasileira é que esse projeto, ele basicamente, ele se configura numa retaliação por parte do Poder Legislativo às investidas realizadas pela polícia, no caso especialmente da Lava Jato, pela Polícia Federal, e que vai impactar justamente no combate à corrupção. Por quê? Só um exemplo, será combinada a responsabilização penal aos juízes que tiverem suas decisões reformadas pela instância superior. Ora, toda decisão judicial ela está sujeita a recurso. Então, a via processual adequada para se rediscutir uma decisão judicial é a parte insatisfeita ingressar pela via recursal. E aquele juiz que der uma decisão e a sua decisão for reformada pela instância superior, ele estará sujeito a uma responsabilização criminal. Então, como é que um juiz vai poder decidir nesse país? Isso, ao meu ver, se traduz numa verdadeira tentativa de intimidação aos magistrados, uma violação das prerrogativas da função. Não é uma prerrogativa do juiz, da pessoa física, mas sim uma prerrogativa da sociedade. Uma sociedade, dentro do Estado democrático de direito, ela precisa ter a segurança de que os magistrados terão o pleno exercício da sua profissão, a independência funcional. Como é que vamos ter juízes independentes se esses mesmos juízes vão estar preocupados se aquela sua decisão pode ensejar um processo criminal? Então, como é que o juiz vai ter plena liberdade
para expressar sua convicção no processo, se ele vai estar sujeito a uma responsabilização, pode ser preso por isso. Então é uma incongruência, ao meu ver, é uma norma inconstitucional. Logicamente a gente compreende que tem juízes, podem existir juízes que violam os deveres funcionais e para isso existem as punições respectivas. Por exemplo, em São Paulo, na década de 90, existia aquele presidente do TRT paulista, Nicolau dos Santos Neto, que foi responsabilizado, está preso, cumpriu pena, justamente por atos de corrupção. Então a gente não quer dizer com isso que o juiz é incorruptível. Os juízes são seres humanos. Quem é vocacionado, quem tem por vocação o exercício da profissão, ele logicamente ele vai se comprometer com a verdade e comprometer principalmente com a sociedade, com o bem comum. Mas aqueles que desviarem da linha, aqueles que praticarem atos de corrupção, eles devem ser punidos. E nós da magistratura, especialmente aqui no nosso estado do Maranhão, através da Associação de Magistrados, nós justamente queremos que esses juízes corruptos sejam punidos. Agora, punir um juiz simplesmente porque a sua decisão foi alterada, modificada pelo tribunal, isso vai criar indiscutivelmente uma insegurança e isso é incompatível com a própria república, com a ideia de república, com a ideia de democracia. Os três poderes eles são independentes entre si e são harmônicos. Então, na medida em que o legislativo elabora uma legislação com o intuito de punir os juízes que combatem especialmente a corrupção, não há como não se recordar das retaliações que foram praticadas na Itália logo após a Operação Mãos Limpas. Então a gente pede que a sociedade reflita sobre o tema, que a sociedade reflita qual é o verdadeiro papel dos juízes e que com certeza o juiz não é um bandido. O juiz está justamente ali para assegurar a ordem pública, para assegurar o cumprimento das leis. E se a sua decisão é inadequada, a parte insatisfeita que promova a via recursal e não que o juiz seja preso por conta disso. Então, pessoal, agradeço mais uma vez o convite do Sandro Wagner. Aqui a Primeira Vara de Pedreiras está à disposição da imprensa pedreirense, da imprensa maranhense. Estamos aqui prontos para prestar os esclarecimentos e convidamos todos vocês para semanalmente acompanhar o programa do Sandro, mais notícias. E certamente nós já aproveitamos também para convidá-los no próximo programa. Nós também participaremos com outro tema jurídico, com outro tema que está aí no dia a dia da sociedade, que precisa ser esclarecido e nós estamos aqui disponíveis para fazer nossas considerações e colaborar aí para uma transparência do Poder Judiciário. Muito obrigado. Medo nós tem, mas não usa. Essa frase é da sindicalista Margarida Maria Alves. Ela foi assassinada no ano de 1983. Sindicalista, porque defendia os direitos das mulheres trabalhadoras, da mulher do campo. E agora, semana passada, foi realizada a 6ª edição da Marcha das Margaridas. As mulheres invadiram Brasília. E sabe quem estava lá? Joaquim, bem-vindo. O nosso grande jornalista formado agora na Universidade do Piauí. Ele foi lá e se emocionou. Mais de 100 mil mulheres, né, Joaquim? Então, Sandro, estamos tendo o prazer aqui de estar acompanhando, cobrindo a Marcha das Margaridas 2019. O Maranhão representado aí pelo movimento interestadual dos quebradeiros de coco, MICCB. Cara, em torno de 110 mil pessoas participando da marcha desde ontem, agora nas ruas aqui de Brasília. É difícil descrever esse momento com palavras. Um momento incrível. Obrigado, Kim, por sua participação aqui no Mais Notícias, né? O homem está lá no Piauí, se formou em jornalismo, mas que agora vai participar também do nosso programa. Muito obrigado, companheiro, por sua parceria. Vamos falar agora de política literária. Nada mais, nada menos do que o professor e poeta Samuel de Sá Barreto. Bem-vindo mais uma vez, Samuel. Olá, saudações poéticas. Mais uma vez estou de volta ao canal Mais Notícias.
Você que está acompanhando esse canal de informação, de literatura e que fala da nossa realidade de Pedreiras, Trizedela do Vale e da região, vá lá no sininho, aperte e dê um ok. E como a gente falou no programa anterior, hoje a gente vai debater um pouco mais da literatura pedreirense. Falei do início do Correio de Araújo, falei que iria falar sobre Antenor Amaral, Oscar Galvão e chegar aos anos 60, 70. E hoje nós vamos falar do poeta Kleber Lago, filho de Pedreiras, uma grande figura da nossa literatura, foi vereador em Pedreiras, foi secretário de administração no governo Josélio, fez um grande mandato. Foi inclusive na gestão do Kleber que, quando o Josélio chega ao poder, ele cria o concurso que criaria o hino de Pedreiras, o brasão de Pedreiras, a bandeira de Pedreiras e a estrutura que hoje a gente tem. E quem é autor do hino de Pedreiras? O Lobato. Da bandeira, do brasão, Lobato que ganhou, o Dr. Lobato, que também tem livro publicado que a gente vai falar em um outro programa. E o Kleber tem uma contribuição muito grande para a nossa literatura. E ele começa justamente com o livro Palavras, mas lançou outros livros também. E uma gama muito grande de livros publicados pelo Kleber Lago. O Kleber, inclusive, tem aí mais de 20 livros publicados e agora está preparando outro livro de grande importância, como Pedreiras, 1970 e 1988, Palavras, 1988, e os outros também. Em Palavras, ele vai colocar o soneto Buscando o Fim, que é um belíssimo soneto que eu comecei a dizer no outro programa e acabei não terminando. Ele diz: levanta os nossos pés, nuvens de poeiras, vencendo matagais, rios e montes, à procura de novos horizontes. Deixamos para trás vales e fontes, lares, conquista de uma vida inteira, e ante abismos profundos e sem pontes, se alguém fala em voltar, não há quem queira. Todos nós parecemos estar certo de que há oásis em todos os desertos, que brotam flores em qualquer jardim. Vamos seguindo, mas ninguém pressente que caminhando sempre para frente é que se chega mais depressa ao fim. Aí o Kleber, com a fundação da Academia Pedreirense de Letras, ele passou a publicar muito mais. É evidente que ele já vinha publicando. E nesse livro aqui, Da Cidade e do Rio, ele faz uma poesia para o João Barreto, meu pai, ao poeta e grande amigo João Barreto, Gregório de Matos Guerra, pedreirense. Satírico, irreverente, ímpar no modo de ser, fez-se a voz da sua gente contra os vilões do poder. O político embosteiro, puxa-saco, proxeneta, lobista ou aventureiro, nenhum lhe escapa a caneta. Para ele, o mal não medra. No barro que deu Barreto, na pedra que deu Pedreiras, disse esse barro e essa pedra. Por isso, em trova, o soneto não poupa quem faz asneiras. Nesse livro ele faz O Rio em Agonia, Procissão de São Benedito, e depois, em 2007, Cadernos de Sonetos, um soneto que eu gosto muito de autoria. Ele vai falar de várias: a pedra, a água e pedra, amor, ontem, hoje, amanhã, a rocha, um quadro sertanejo, mas esse aqui ele faz uma homenagem a seu Tiago Costa, ao Tiúba e ao festejo de São Benedito, a procissão de São Benedito. Veja o quadro que pinta esse grande poeta. Ele vai dizer da seguinte forma: faz o sineiro as últimas chamadas, ouve-se então o estrondo das ronqueiras, por Tiago e Tiúba disparadas, louvando o padroeiro de Pedreiras. O andor, cheio de rosas bem cuidadas, entre velas acesas,
e bandeiras, nos ombros dos fiéis, desce as escadas e segue pelas vias rotineiras. Em seu trajeto a procissão se expande. Quando retorna ao largo, a fé lampeja na massa humana imensamente grande que ouve a missa campal e cumpre o rito de conduzir o andor de volta à igreja cantando o Salve, Salve Benedito. Que coisa maravilhosa do Kleber Lago, louvando o festejo de São Benedito, e que toca entre o profano e toca entre também o sagrado, né? E o Kleber, no livro Água e Pedra, seleção de textos do autor alusivo a Pedreiras e a sua gente e ao rio Mearim, feito em 2008, ele começa com esse: o rio da minha terra. Passa um rio pela terra de quase todo poeta, isso é verdade. Minha terra também tem um rio que passa e deixa lembranças, que passa e deixa saudades, que me inunda de amor pela minha terra, toda vez em seu manso passar, molha meu corpo e a alma. Se o simples passar de um rio pela terra de um poeta é poesia, que nome devo dar ao rio passando pela minha terra e pela minha vida? Kleber Lago, que coisa linda. Eu compus a música juntamente com o Neto do Cavaco. Na minha saudade passa um rio que vai descendo no seu trecho com barrancas e barcaça. Então vai ver que o Kleber nos inspirou que pela vida de todo um poeta passa um rio. Ainda nesse mesmo livro, com louvação a pedreiras, da pedra deriva o teu forte nome, e sei que não erro, se falo em voz viva que nada consome, pedras verdadeiras, mas de duros que o ferro como as de pedreiras. Lá na frente, nesse poema, ele diz: flagrar João Barreto, liberando a voz numa valsa lenta, a qual eu remeto aos meus avós, ouvia dormindo nos anos 40 do século findo. Quero na barraca tosca dos Zé Reis comer peixe frito, bem ticado a faca entre 5 ou 6 bramas bem geladas. Quando ele vem a Pedreiras, ele gosta de ir na barraca dos Zé Reis, de ir no Bar do Índio, de conversar com os amigos, de cantar uma música sempre francesa que ele canta, ou uma música do nosso cancioneiro popular, e dá esse amor. Pedreiras, o amor que tenho é tanto, mas dele Deus sabe, só consigo expor a parte que cabe dentro do meu canto. Que coisa bacana, né? No livro de 2008, isso daqui E é bom lembrar que essa editora é do Kleber, a KCL, né? É a KCL, que também publicou o livro de João Barreto. No livro Tempo e Distância, um poema que ele fez em 2008, ele diz: entre parênteses, digo que a poesia de Pedreiras não está restrita àquilo que um poeta pode expor por meio de versos livres ou sob métrica e rima. Ela é a poesia do amor que um filho tem pela mãe e que não sabe expressá-la, basta amar para senti-la. O Kleber tem essa genialidade. A Raicleide Maria, uma estudante de letras, colocou na sua monografia a obra do Kleber Lago e teve nota máxima e foi muito bacana. E para encerrar hoje com o Kleber Lago, com chave de ouro, a gente traz aqui o Bar do Índio, que ele coloca. No outro programa eu quero trazer, já anunciar de cara aqui, que eu vou trazer a obra do Antônio Carlos Pereira Lobato, que a gente vai falar do livro Rio dos Ventos. No Bar do Índio não se encontra flores e outros adornos convencionais, mas vive cheio de frequentadores com pretensões intelectuais. À mesa, cada um desses senhores, após 5 cervejas, não faz mais do que assumir os lúdicos valores dos heterocopistas contumais.
Basta apenas 1h30 de barriga vazia nesse embalo para o freguês ficar de cara cheia, pois no bar do Índia a cerveja saborosa e do tradicional bingo do galo, o tira-gosto é que se come é a prosa. Então o Kleber fez essa coisa genial que é a poesia, a prosa e cantar pedreiras, tá certo? Para João do Vale ele diz: baiões e shots puxados no fole de botão de pedra e flor, folia nos ralabuchos do Zota, no terreiro do Pedro Tamanco. Tudo lembra João, moleque da rua, jogador de pelada, vendedor de pirulito, ajudante de pedreiro, poeta, compositor, bebedor de cachaça. João que viu o carcará pegar, matar e comer, que olhou onça no lajeiro e ouviu a ema gemer. João que deixou de plantar para não ter que dividir, que não pôde ser doutor, mas soube fazer baião e fez o Brasil dançar o seu pisa na fulô. João do Lago da Onça, João da Golada, João de Pedreiras, João do Maranhão, João do Brasil, João do mundo, João que pouco ligou às glórias terrenas e resolveu pegar carona num raio de luz para ir compor com os anjos, lá onde agora chama-se João do Vale de Deus. Um beijo no coração de cada um e a gente volta no próximo programa trazendo mais de literatura dentro do Mais Notícias. Um abraço e até lá. Tá aí. Você aos poucos vai conhecendo a história de Pedreiras, seus escritores, seus grandes escritores, poetas, poetisas. Hoje tudo é poeta e poeta. Eu não, eu sou do tempo do lado do primário. O feminino para mim de poeta, poetisa até o resto do mundo, né? É isso. Obrigado, Samuel. Ele vai falar, ele já disse aí, né? Dr. Lobato vai vir com grandes novidades. Já foi lançado o livro e muito mais. Quero aqui aproveitar e mandar um abraço para a Dona Maria Helena, lá em Alagoas, Maceió, acompanhando aqui o nosso Mais Notícias. Vamos mostrar agora como foi a inauguração da sala de advocacia lá no Fórum Desembargador Araújo Neto, aqui em Pedreiras. A solenidade de inauguração da sala da advocacia da subseção da OAB de Pedreiras, no Fórum Desembargador Araújo Neto, aconteceu sexta-feira, dia 16. O local servirá a todos os advogados e advogadas de Pedreiras e região. A estrutura oferece conforto e equipamentos que facilitarão o trabalho da categoria. Em apenas 6 meses de gestão, o presidente Dr. Eduardo Ferro disse que isso é fruto de um bom desempenho. A avaliação que a gente faz, Sandra, é muito positiva. Hoje a gente entrega essa sala para a advocacia de Pedreiras e da região, uma sala que vai servir para toda a advocacia, seja o advogado que reside em Pedreiras, seja o advogado que está em trânsito, militando na subseção, que terá como base essa sala, em que poderá peticionar, poderá aguardar uma audiência com um mínimo de conforto, com aparelhos novos. Então a gente fica muito feliz em Dr. Tiago e a nossa subseção, em 6 meses de gestão, já está entregando essa sala para a advocacia de Pedreiras. Até o final do ano, graças a Deus, a gente com muita luta, até o final do ano vai estar assinando essa ordem de serviço e, se Deus quiser, no ano que vem, ano do centenário da nossa cidade, que é uma coisa simbólica para a gente vai estar entregando essa sede pronta, se Deus quiser. Dr. Caio Vitor Saraiva Cruz, tesoureiro da OAB do Maranhão, destacou a importância em ter um local para suporte. A inauguração da sala aqui da OAB de Pedreiras é de extrema relevância para a advocacia, para que os advogados da cidade de Pedreiras possam ter um local de suporte para o exercício profissional, onde possam imprimir uma petição, onde possam fazer uma consulta. Também para os advogados de todo o estado que passam aqui em Pedreiras em trânsito, né, e que possam ter um local de apoio, um local de suporte. Essa sala hoje também, como Pedreiras ainda não tem uma sede própria, mas que nós começaremos a construir logo logo, representa também uma identidade física para a OAB do Maranhão, porque aqui é onde funcionam provisoriamente suas atividades. E para a OAB é cada vez mais importante e relevante estar entregando aos advogados estrutura física de trabalho para que possam exercer as suas atividades profissionais com uma melhor qualidade. O presidente da OAB do Maranhão, Dr. Tiago Roberto Moraes de Ais, destacou sua felicidade em participar da inauguração da sala de advocacia de Pedreiras e anunciou a data para comemorar a construção da sede. Exato, muito feliz de estar mais uma vez aqui em Pedreiras, conversando com a advocacia, próximo dos advogados e das advogadas, para inaugurar uma sala da advocacia no Fórum Estadual aqui de Pedreiras. É uma sala
uma nova sala, com mais computadores, com uma estrutura melhor, com mais condição de trabalho para a advocacia e também para anunciar que até o final do ano estaremos iniciando as obras da sede própria da OAB de Pedreiras. Isso nos deixa muito felizes porque sabemos que é um anseio antigo da advocacia de Pedreiras e nos comprometemos a estar lado a lado, ombreados nessa grande causa, nessa importante causa que é a subseção de Pedreiras ter sua causa própria, sua casa própria e que é darmos estrutura de advocacia de Pedreiras e de toda a região. Bom, vamos falar agora de política nacional. Nada mais, nada menos de Jair Messias Bolsonaro, o presidente do Brasil. Acabou a eleição, agora ele é presidente do Brasil. No programa passado, nós ouvimos a opinião do doutor Walter B. Falou que em relação ao Bolsonaro, né? Algumas coisinhas acertando, outras coisinhas errando, deu vontade de criticar, mas não criticou. Mas agora vamos chamar a participação com a opinião do doutor Alexandre Assayante. Ô doutor, bem-vindo a Mais Notícias e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, que bom que estamos aqui. Queria inicialmente agradecer o convite do querido Sandro Wagner e parabenizar por esse programa, por essa iniciativa. É muito importante a gente acompanhar o desenvolvimento das coisas e o Sandro, como sempre, faz o diferencial e faz uma excelente proposta na área do jornalismo, na área da comunicação. Eu acho que a gente precisa falar sobre política. E eu acho que sobre a política nacional é importante por conta dos debates que horas são travados, por conta das discussões. Mas antes de falar do atual presidente, eu acho que a gente precisa falar de Lula, que foi onde começou toda essa história. Lula foi muito grande em tudo que fez, ele conseguiu elevar o Brasil a um patamar que antes não tinha atingido, ganhando respeito internacional, desenvolvendo o amor do povo brasileiro pelo país, dando voz a quem não tinha, fazendo realmente um trabalho muito diferenciado. E eu digo que Lula foi grande e sem paixão nenhuma eu digo que Lula é um dos maiores estadistas, se não o maior estadista do Brasil. Ele foi muito bom, um rapaz humilde que chegou no maior cargo do executivo no nosso país e repaginou a história da política, isso é inegável. E daí, depois de Lula ter feito um grande trabalho por 8 anos, a Dilma assumiu. E a Dilma, talvez que não tenha a habilidade do seu antecessor, acabou sendo vítima de uma grande armação, de um grande cenário. Eu acho que a direita, muito revoltada em ter perdido 4 eleições, acabou criando um cenário para tentar tirar a esquerda do poder. Eu acho que foi isso, foi um desespero. E para implementar esse desespero, se criou o impeachment, se criou a Lava Jato. E o importante falar é que antes eu defendia, de fato, o impeachment, eu defendia a Lava Jato, eu via Moro como um herói. Eu não posso negar isso, porque está escrito nas minhas páginas, nos textos que eu sempre escrevi, e eu defendia, porque eu acreditava que a Lava Jato, de fato, iria mudar a história política de nosso país. Só que eu percebi, e eu fui convencido pelo desdobramento das coisas, que, na verdade, tanto a Lava Jato quanto o próprio impeachment foram instrumentos usados pela direita desesperada para tirar a esquerda do poder. Eles não aguentavam mais perder e precisavam de alguma coisa para tirar Lula. Porque se Lula estivesse solto, e mais uma vez eu digo, eu falo sem paixões, é a racionalidade, o Lula seria o atual presidente do Brasil. Eles precisavam tirar Lula de cena e tiraram, prenderam Lula. Depois que prenderam Lula, onde está a Lava Jato? Não tem mais corrupção no Brasil? Não tem mais corrupto no Brasil? Era somente o Lula? Por quê que parou? Cadê a Lava Jato que não desceu aos municípios? Cadê a Lava Jato que não chegou nos estados? Ela pegou o seu prêmio, que foi a prisão de Lula, e acabou-se. E hoje, cada dia que passa, consegue ser desmascarada. Percebam que eu não estou discutindo culpa de quem foi preso. Eu só estou dizendo que o grande objetivo da Lava Jato foi prender Lula. E conseguiu, prendeu. Lula, apesar de preso, continua sendo uma grande liderança política de nosso Brasil. O que acontece é que o povo brasileiro, com a ausência de Lula e diante do cenário que foi criado, se viu órfão, sem a figura de um representante. E isso acabou avalizando e legitimando uma candidatura de Jair Messias Bolsonaro, que é o atual presidente. Um homem que há 30 anos viveu no submundo da política,
sem ter atuação enfática a respeito das coisas, mas que com um discurso de falso moralista acabou conquistando as pessoas e chegou onde chegou. Eu não digo nem que Jair Bolsonaro conseguiu conquistar a maioria, porque a maioria ou foi contra ou se absteve de participar desse processo. Ele conquistou uma quantidade significativa de pessoas que estavam desesperadas, assim como ele, para ver uma mudança, porque não concordavam que a esquerda tivesse no poder, não concordava que as minorias tivessem voz, e acabou legitimando esse discurso do Bolsonaro que a gente está vendo aí. Então é um discurso sem resolutividade, é um discurso que prega o que não existe, e Bolsonaro acabou conseguindo se eleger como presidente do Brasil. Eu digo, inclusive, que o governo do Bolsonaro seria melhor se Bolsonaro não fosse o chefe maior. Ele, na verdade, é o grande problema, ainda que alguns o tenham como solução. Mas ele é o grande problema desse governo. A direita, muito mais intelectual, acabou avalizando ou legitimando a candidatura de Bolsonaro como representante da direita, mas eu tenho certeza que hoje se arrepende, porque elegeu um homem sem discurso, elegeu um homem sem postura, elegeu um homem que não sabe sequer as responsabilidades do seu cargo. É por isso que o Bolsonaro hoje acaba envergonhando muita gente que o elegeu. Porque ele não consegue ter habilidade para gerir, ele não consegue ter habilidade para falar, esse homem me representa. Ele não tem um discurso coerente. Muitas pessoas que elegeram estão de fato arrependidas. Então eu acho que ao invés de Bolsonaro ficar estimulando o ódio, ficar estimulando a discórdia entre o povo brasileiro e indicar um filho, por exemplo, que mal sabe falar inglês para ser embaixador nos Estados Unidos, ele poderia estimular a união do povo brasileiro e de fato implementar propostas e ações que unissem esse povo. Cadê as ações de Bolsonaro em relação à saúde? Cadê as ações de Bolsonaro em relação às políticas públicas sociais? Em relação à educação, ao invés de ampliar, de implementar, ele corta, porque ele diz que a educação não é para qualquer um. Ele quer elitizar a educação, enquanto o seu antecessor, o Lula, fez ampliar, abriu, popularizou o acesso à educação. Essa é a diferença. O Bolsonaro faz um discurso e não implementa. O Lula fazia um discurso e implementava, e por isso foi grande no que fez. Nos direitos humanos, por exemplo, ao invés de cortar, por que não redireciona? Por que não ajuda realmente quem deve ser ajudado? Não, ele corta. O Bolsonaro, ele não ouve, ele não tem diálogo, ele decide e impõe. E quem ousa discordar disso acaba sendo expulso. Vídeo que aconteceu com o deputado Frota, Alexandre Frota, que foi expulso por criticar o governo Bolsonaro. É isso que a gente quer para o Brasil? Um governo que diz e não faz nada? Cadê as políticas públicas para o povo? Não tem política pública para ninguém. É por conta disso que se diz que o governo do Bolsonaro é um governo de desmonte. Porque ele acaba desconstruindo tudo o que foi feito. Hoje não se tem implementação de nada, se tem a desconstrução do que existia. Se a mãe não tinha leite, o governo dava. Se o aluno não tinha caderno, o governo dava. E hoje, como é que está funcionando isso? O povo padece, o povo está sozinho, caminhando sem ter objetivo. Tudo bem, só está com 8 meses, não consegue implementar nada, mas cadê as discussões de desenvolvimento de políticas públicas, desenvolvimento de ações sociais? Não tem, não tem. É mais fácil o presidente falar mal da esquerda, falar mal do Lula, do que dizer realmente uma solução para um problema que o Brasil enfrenta. Mas eu dizia desde a campanha, Bolsonaro não vai ter habilidade para governar, e não é por causa de corrupção, é porque ele não consegue escutar, ele não consegue ter diálogo com o povo. O povo fala e não consegue ser ouvido. Ele criou um padrão social, um padrão do que é certo, e aí eu me lembro muito da mitologia grega do que Procusto fazia, de criar um padrão. Quem não se adequa a esse padrão é posto para fora. Então as comunidades negras, LGBT, de mulher, de movimento social não têm voz dentro do governo, porque se criou um padrão do que é certo. Então, quando se fala, Bolsonaro está unindo o povo brasileiro, ele não está unindo nada, isso é sofismo, para dizer, na verdade, que ele criou um padrão e quem não se adequa a esse padrão é posto para fora, vai para o mundo da invisibilidade. Eu acho que é isso que está acontecendo. O Bolsonaro não coloca política para unir ninguém, ele, na verdade, estimula o ódio e as agressões e a briga constante entre um lado e entre o outro, que para mim é completamente desnecessário. Então não se deem avanço. Para quem é que o Bolsonaro está servindo?
Ele serve ao povo? Que povo? Ao povo que concorda com o que ele diz? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. As comunidades estão aí. O povo está pedindo que seja implementado políticas, mas ele nada responde. Ele escuta assim os anseios e as pautas do povo branco, do povo rico, que é quem ele está servindo, no meu entendimento. Enquanto isso, as outras comunidades estão à deriva, sem implementação, corte no fornecimento de remédio. O pessoal que é doente não está tendo mais acesso a remédio porque a política cortou. O Bolsonaro cortou tudo isso. Então as pessoas estão à deriva, sem nada, sem união, né? E daí vem me falar que, por exemplo, o comunismo, quem prega o comunismo não está dentro da racionalidade, porque como é que o médico vai ganhar igual o jardineiro? Isso para mim não seria comunismo, seria justiça. Eu acho que a gente precisa reconhecer as pessoas dentro das suas potencialidades e tentar olhar todo mundo num padrão igual. Isso é justiça, não é comunismo. E aí eu abro um parênteses, por exemplo, para falar do PT. O PT é comunista. O PT não é comunista. O Partido dos Trabalhadores tem seu estatuto, basta que vocês abram e vejam, e ele defende, na verdade, um socialismo democrático. O que é isso? É a formação de um governo, de uma economia baseada nas forças sociais. Eu acho que isso é ser coerente, é a gente ouvir as demandas de cada comunidade, de cada classe e criar em cima disso políticas públicas. É interessante que o governo do Bolsonaro, por exemplo, largue de falar coisas desnecessárias e implemente ações. E aí eu preciso ressaltar, sem paixão, que, por exemplo, o ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura do atual governo, tem feito um serviço bom. Tem mostrado a que veio, tem construído estradas, tem dado conclusão a projetos que estavam parados e tudo mais. É preciso reconhecer o que é de bom. É bom, o melhor seria que os outros ministros e o próprio presidente seguissem essa linha e implementassem ações para o povo. Que a ministra de Direitos Humanos parasse de falar o que fala e implementasse ações para fortalecer a família, para fortalecer a mulher, para fortalecer as comunidades de base, mas não. Se isola naquele mundo e usa o seu ministério como se fosse um ministério religioso. Nós estamos falando de gestão pública, não é de religião. Ela precisa entender isso. O governo Bolsonaro precisa entender que é preciso implementar alguma coisa em prol do povo. E aí, já me encaminhando para o final, eu faço um pedido para o governo Bolsonaro: trabalhe pela nossa gente. Pare de estimular a guerra entre direita e esquerda, entre fulano e beltrano, e trabalhe para o povo brasileiro. Nós precisamos de ação. Nós precisamos viver hoje o que nós vivemos no governo Lula, que é ser respeitado, que é ser reconhecido, que é ter um presidente que de fato seja um presidente da República com responsabilidade, com coerência e tudo mais. Então eu acho que é isso que a gente precisa falar a respeito do atual momento e pedir que o povo pare de discussão do que é certo, do que é errado, e trabalhe em prol do povo. Vamos fazer isso, vamos largar de discussão do que é direita, do que é esquerda, e vamos pegar o melhor de cada forma de pensar e implementar para o povo. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Fica o meu agradecimento ao Sandro Wagner pelo convite, fica registrada essa minha reflexão a respeito das políticas que estão sendo implementadas no cenário nacional. Quero agradecer aqui a participação do nosso advogado, Dr. Alexandre Assayante, a toda a sua família. Muito obrigado por ter nos recebido aí na sua residência. E sempre nós teremos aqui opiniões diferentes dentro do Mais Notícias, né? Por isso é um programa imparcial. A gente escuta o lado A e o lado B. E o neutro também, se quiser falar, né? Claro. Eu já quero adiantar aqui que o Dr. Diego Maciel, que é o delegado regional de Pedreiras, que acabou de fazer uma grande ação policial, inclusive com grandes mandados de prisões que foram cumpridos aqui pela Polícia Civil. Inclusive, Pedreiras ficou na terceira colocação em todo o estado do Maranhão com essas prisões. Ele vai estar aqui, provavelmente no próximo programa, falando sobre muita coisa da Polícia Civil. Bom, o nosso Mais Notícias vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira. Fique com Deus, mas não esqueça, hein? Dê o seu like, faça sua inscrição e adicione o seu sininho. Para você que gostou, um abraço. Para você que não gostou, dois bem apertados, porque nem mesmo Cristo conseguiu agradar a todos. Terça tem mais, aqui no nosso Mais Notícias. Fique com Deus.